Qual a melhor forma de estudar? Qual o melhor método de estudo? Quais assuntos eu deveria estudar todos os dias? Quais assuntos eu deveria priorizar nos meus estudos? Quantas horas eu deveria dedicar de estudo por dia? Essas perguntas eu já recebi várias e várias vezes ao longo da minha carreira como coach e também recebo todas as vezes, sem exceção, que eu abro uma caixinha no Instagram para responder perguntas. Então esse de fato parece ser um tema que é muito recorrente, que muitas pessoas têm dúvida, e nesse vídeo eu vou tentar responder qual, na minha opinião, é o melhor método de estudo para jogadores de pôquer. Mas antes de falar sobre aquilo que eu acho que é o método mais eficiente de estudo, eu vou falar sobre aquele que eu acho que é um dos piores métodos de estudo dentro do pôquer. E um, inclusive, que é utilizado pela grande maioria dos profissionais. Inclusive, eu utilizei esse método por muito tempo na minha carreira, infelizmente. Mas depois de adquirir um pouco mais de conhecimento e de experiência, eu percebi que, na verdade, era um método que não trazia muitos frutos, nem muitos resultados, nem no curto, nem no médio, e só talvez um pouquinho de resultados lá no longo prazo. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer algumas analogias que eu acredito que vão deixar esse assunto um pouco mais claro se a gente sair um pouco do contexto do pôquer. Porque alguém que está dentro do contexto do pôquer vai achar esse método muito natural e comum e talvez até bom, né? Por ser muito familiar, a grande maioria das pessoas acaba acreditando que é um método bom. Mas eu vou usar de algumas analogias para tentar fazer você enxergar que talvez não seja de fato um método tão interessante. E eu vou usar duas analogias principais. A primeira é imaginando que você é um jogador profissional de futebol, tá ok? E a segunda é pensando que você é um estudante que está se preparando para um vestibular concorrido. Então imagine primeiro que você é um jogador profissional de futebol. E é claro, como todo jogador de futebol, você quer cada vez mais melhorar, você quer cada vez performar melhor, você quer cada vez mais chamar a atenção das pessoas com o seu bom futebol e, portanto, conseguir melhores salários, jogar em melhores times e conquistar mais títulos, tá certo? Então todo mundo que está performando dentro de uma atividade competitiva quer cada vez mais melhorar. Agora suponha que você, enquanto jogador de futebol, você aplica o seguinte método para se tornar um jogador melhor. Você joga no meio de semana e no final de semana, e depois dos seus jogos, você pega a gravação daquele jogo, você assiste de novo todas as jogadas que você fez, e eventualmente você então seleciona algumas das jogadas que você fez e você recorre ao seu técnico e pergunta para ele: o que você acha, técnico? Você acha que essa jogada foi boa? Você acha que essa jogada foi ruim? O que você acha que eu poderia ter feito de diferente? E basicamente você tenta melhorar como jogador de profissional fazendo exatamente isso todos os dias. Você raramente faz algo diferente disso. Você assiste as suas partidas passadas, as suas próprias jogadas, e você pergunta ao seu técnico o que você poderia ter feito diferente. Agora, para a segunda analogia, imagine que você é um estudante. Você quer então passar no vestibular concorrido. Só que o seu método de estudo consiste em fazer o seguinte: você tem um livro de exercícios, e nesse livro de exercícios o que você faz é você lê o enunciado dos exercícios e você pula diretamente para o final do livro, onde existem as respostas para aqueles exercícios. E você faz isso todos os dias. Você abre o livro, procura algum enunciado que você acha interessante, lê o enunciado e pula direto para a resposta daquela pergunta. O que você acha desses dois métodos, tanto do jogador de futebol quanto do estudante que está querendo passar no vestibular? Você acha que isso é um método bom? Você acha que isso vai trazer, de fato, ganhos e acréscimo de conhecimento no curto prazo? Você acha que alguém que faz isso como o seu principal método de estudo vai conseguir evoluir tecnicamente de forma consistente, de forma que traga resultados no curto prazo? Bom, você provavelmente respondeu não para essa pergunta. Mas acontece que, surpreendentemente, esse é o método utilizado pela grande maioria dos jogadores profissionais de pôquer, tanto em cash games quanto em torneios. Porque o que a maioria dos jogadores de pôquer faz no seu tempo de estudo? Eles vão lá no seu tracker, né, e tem vários programas que fazem isso, eles abrem algumas mãos passadas que eles jogaram e eles revisam essas mãos. Eles dão replay nessas mãos para ver exatamente qual jogada que eles fizeram, e depois que eles revisam exatamente qual jogada eles fizeram, eles abrem o solver, eles abrem um programa de computador que mostra exatamente qual seria a melhor estratégia possível naquela situação contra o melhor jogador possível. É basicamente esse que é o método principal de estudo da maioria dos jogadores profissionais. Ele
revisa uma mão que ele jogou, ele dá replay numa mão que ele jogou e depois olha no solver qual seria a melhor estratégia. Percebe que isso é praticamente a mesma coisa que eu falei sobre o jogador de futebol e sobre a estudante? Claro que tem diferenças entre os contextos e não é um paralelo perfeito, mas a essência daquilo que está sendo feito é a mesma. Você está simplesmente olhando algo que você fez no passado e você está comparando com a opinião de alguma coisa ou com uma resposta. Você está comparando com a opinião do seu treinador ou com a resposta de fato daquele exercício. No caso do solver, é a resposta do que seria a melhor jogada contra o melhor jogador possível. Agora, acontece que essa forma de estudo, ela realmente não traz quase que nenhum resultado no curto prazo. Você vai demorar muito para evoluir no poker fazendo apenas isso. Você vai evoluir? Vai, é fato que você vai. Tá? Eu usei esse método de estudo, claro que não só esse, eu vou falar de outros métodos que eu usei também, mas eu usei boa parte do meu tempo de estudo para esse método e acabei sim evoluindo. Mas acredito que evolui muito mais lentamente do que eu poderia ter evoluído caso eu utilizasse um outro método de estudo. Mas o que exatamente significa ser um método ruim e o que faz um método bom ser bom? De que forma nós aprendemos e como nós podemos otimizar esse processo de aprendizagem? Para falar sobre isso, eu vou dar uma explicação bem resumida, baseada num episódio de um podcast que eu gosto muito, podcast do professor Andrew Huberman. Se você digitar aqui no YouTube Andrew Huberman, você vai rapidamente achar esse podcast. O Andrew Huberman, ele é um professor de neurobiologia na Universidade de Stanford e ele traz uma série de conteúdos sobre ciência, obviamente, e principalmente protocolos práticos que você pode usar para melhorar a sua performance em várias áreas da vida. E nesse episódio, How to Learn Skills Faster, ele vai explicar exatamente alguns protocolos que a gente pode utilizar para acelerar o nosso processo de aprendizado e ele obviamente explica também os fundamentos do aprendizado, o que realmente significa, em termos biológicos, o aprendizado. Bom, e nesse episódio ele vai falar sobre um tópico que é muito importante sobre o tema aprendizado, que é neuroplasticidade. Neuroplasticidade basicamente é a capacidade do seu cérebro de responder e se adaptar à experiência. Ou seja, é a capacidade do seu cérebro, dos seus neurônios e das combinações de neurônios se reorganizarem para que eles possam executar uma determinada tarefa de forma mais eficiente. Então é exatamente isso que a gente busca quando a gente quer aprender alguma coisa. Nós queremos que o nosso cérebro se adapte àquilo que nós estamos tentando fazer até que aquilo se torne algo muito mais fácil, se torne algo até automático, tá? Bom, então para você otimizar o seu processo de aprendizado, você precisa pensar justamente em como promover neuroplasticidade, como chegar num estado em que o seu cérebro vai ser capaz de se adaptar mais rapidamente e mais eficientemente aos estímulos que você está trazendo para ele, certo? E aí nesse podcast, o professor Huberman vai falar como é muito importante que para que você gere neuroplasticidade, e ele usa um termo muito interessante que é abrir a janela da neuroplasticidade, você precisa cometer erros. Essa é a parte central, na minha opinião, daquele podcast, em que ele vai falar sobre a importância de você cometer erros para que você abra a janela da neuroplasticidade. Então, o que eu acho que é muito interessante, muito importante você ter dentro do seu método de estudo, ou da sua metodologia de estudo, é um processo no qual você cometa muitos erros, tá? Por quê? É o ato de você cometer erros que vai trazer o sinal para o seu cérebro de que alguma coisa precisa mudar. Quando você comete erros, o seu cérebro entende que ele precisa focar a atenção em alguma coisa que não está dando certo. E, obviamente, tentar fazer aquilo dar certo. Então, ao você cometer muitos erros, e quanto mais erros você cometer, mais neuroplasticidade você vai gerar, é muito importante, então, que você maximize essas repetições. Que você cometa muitos erros para que cada vez mais você gere mais neuroplasticidade. E nesse processo também é importante que você tenha feedback sobre aquilo que você está executando, né, para que você saiba que são erros. Conforme você for executando e cometendo erros, isso vai liberando químicos no seu sistema nervoso e esses químicos vão preparar você para esse estado de neuroplasticidade. E assim que você cometer a ação correta, assim que você executar a ação correta, você vai ter uma grande liberação de dopamina. E é isso que vai solidificar aquela ação correta no seu sistema nervoso. Então, resumindo de forma realmente bem resumida, sugiro que você assista esse episódio caso você queira ter um entendimento mais profundo do assunto. Você precisa cometer muitos erros
Porque ao cometer muitos erros, você mostra para o seu cérebro aquilo que precisa de mudança, e aí quando você executar a ação correta, essa ação correta vai ser solidificada no seu cérebro através da liberação de dopamina. Então, só baseado nesse simples conceito, a gente já consegue entender por que aquele método inicial que nós discutimos, ele é tão ineficaz. Aquele método, ele não envolve nenhuma tentativa e erro. Ele não prepara o seu cérebro para um estado de neuroplasticidade. Ele não coloca o seu sistema nervoso num estado de aprendizagem, num estado em que você está, de fato, com a capacidade de neuroplasticidade. Ou seja, as janelas estão fechadas. Por isso que ele usa esse termo de você abrir as janelas da neuroplasticidade. É o cometer os erros que abre a janela para você conseguir reorganizar os circuitos neurais do seu cérebro. Certo? Então, se você só fica revisando mãos, você não está ativamente tentando alguma coisa, recebendo feedback sobre os seus erros, você não tem quase que nenhuma neuroplasticidade ocorrendo no seu cérebro. Por mais que você olhe qual é a resposta certa, isso não vai trazer no seu cérebro uma reorganização daquilo que ele entende como sendo o melhor caminho para chegar na resposta. E aí quando você for jogar, você vai cometer os mesmos erros que você cometia antes. É por isso que muitos jogadores muitas vezes falam isso. Ele revisa as mãos, mas quando ele vai jogar, ele comete exatamente o mesmo erro que ele cometeu da mão que ele revisou. Por quê? Porque no processo de aprendizagem dele, a janela para a neuroplasticidade não foi aberta. Então não tem como ele absorver aquilo que ele está estudando de forma que vá mudar o comportamento dele quando ele reencontrar aquele cenário durante o jogo, tá certo? Agora, o que eu acredito que de fato então seja um método muito eficiente de estudo? Bom, a resposta já é muito óbvia considerando esse conceito. Você vai querer um método de estudo que te proporcione você cometer erros. E aí que eu acho que o método de estudo que geralmente é pregado dentro do poker, ele é muito estranho, porque o poker é uma atividade competitiva. E se você olhar para outras atividades competitivas, você vai ver rapidamente que todas elas se utilizam desse conceito, de você treinar, cometer erros e você solidificar aquela aprendizagem através da liberação de dopamina. E isso, incrivelmente, não sei porquê, no poker não é abordado, não é feito dessa forma pela grande maioria dos jogadores. Claro que você pode argumentar que durante muito tempo não houve ou não houveram plataformas em que isso pudesse ser de fato executado com eficiência, mas já há pelo menos 3 anos já existem ferramentas no mercado que possibilitam esse tipo de treino. E isso vem de fato se tornando mais comum entre os jogadores. Então o que eu considero que de fato é um método muito eficiente de estudo é você praticar, é você treinar. Ao invés de você ficar revisando mãos, o que não consiste de fato em treino, você vai se colocar em situações análogas à situação de performance. Então, da mesma forma que um jogador de futebol, ele treina, por exemplo, um treino coletivo, que é basicamente imitando o jogo, você também, como jogador de poker, deveria, no seu tempo de estudo, treinar de tal forma que imite as situações de jogo, as situações que você vai encontrar durante a sua performance. E dentro disso, existem 2 formas de você fazer isso. Você pode simular um ambiente de treino que é análogo ao jogo completo, então seria o paralelo como o jogo coletivo dentro do futebol, ou um amistoso dentro do futebol. É um espaço que você vai estar treinando, mas vai estar simulando exatamente as condições, ou muito próximo das condições reais do jogo. Ou você pode isolar certas partes do jogo e treinar essas partes de forma separada para você conseguir mais repetições por unidade de tempo. Então seria a mesma coisa que um jogador de tênis, por exemplo, ficar praticando saques repetidamente, ou um jogador de futebol praticar finalizações. Você está isolando uma parte do jogo e você está aumentando o nível de repetições dentro daquela parte do jogo. E isso você pode fazer hoje dentro do poker com as mais variadas plataformas que existem no mercado. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar uma plataforma que ela é de propriedade da Metagame, que eu desenvolvi. Eu, antes de ser jogador de poker, eu era desenvolvedor de software, então eu tenho um pouco de habilidade nesse meio e consigo desenvolver programas relacionados ao poker e desenvolvi esse específico para treino. Mas tem também uma plataforma hoje que possibilita isso, que eu recomendo, que é o GTA Wizard. Eu vou mostrar as 2 para vocês aqui na prática. Então aqui eu tenho a ferramenta que eu desenvolvi para Metagame e vou mostrar para vocês só 2 módulos dela. Esse primeiro é o simulador de grind. Então dentro dessa ferramenta eu tento simular o máximo possível aquilo que seria uma experiência de grind. Tá? Então aqui eu vou poder, por exemplo, abrir 2 mesas, vou abrir aqui 2 mesas de Zoom Trimax. Eu gosto de treinar o Trimax porque, de fato, as
As situações mais importantes de jogo são as que envolvem o botão e os blinds, então eu quero também focar mais nas situações que mais acontecem. Então eu consigo abrir aqui 2 mesas do simulador e eu tenho uma experiência bem similar àquilo que seria a experiência de grind. Eu tenho aqui 2 mesas e eu jogo contra oponentes. Aqui no caso, esses adversários são bots, tá? Eles basicamente jogam de acordo com uma simulação pré-calculada, mas eu tenho aqui uma experiência muito próxima daquilo que seria a experiência de grind. Então, eu vou sair aqui rapidinho, porque eu quero mostrar também a outra forma, mas é exatamente isso. Tá? Eu vou jogando e perceba que eu vou recebendo feedback imediato das minhas ações. Então, eu vou cometendo erros e esses erros vão me dando feedback. E também nós temos essa outra forma aqui de treino, que é quando você isola um determinado contexto do jogo e você treina aquilo repetidamente. Né? Então vamos, por exemplo, treinar C-Bet. Né? Flop C-Bet é algo que a gente vai treinar, a gente vai precisar treinar sempre. Né? Então aqui eu vou estar recebendo esse contexto do jogo todas as vezes e vou ter que praticar aqui exatamente qual é o size que eu quero usar com o meu range, qual é a frequência que meu range vai betar nessa situação, e depois eu vou treinar um combo específico. Né? Então aqui eu vou propor o check, estava correto, e aí eu vou dar check. Então aqui eu consigo isolar uma certa circunstância de jogo e eu consigo treinar essa circunstância várias e várias vezes. Então aqui é uma size pequena, mais ou menos 60% de frequência de bet com range. Eu vou colocar aqui 60, mas era 20, então você vê que eu recebi feedback no meu erro, e com esse RNG eu devo dar check. Então esse é um outro formato de treino que contrasta com o anterior. Ao invés de eu treinar o contexto de jogo como um todo, eu vou isolar uma parte do jogo e vou treinar aquela parte repetidamente. Essa é a forma que eu acredito hoje que é o mais indicado para você treinar e você ter como método de estudo. Você vai favorecer repetições, vai favorecer cometer erros, você vai favorecer de fato, gerar neuroplasticidade. E você só faz isso cometendo muitos erros. A outra forma de você treinar fazendo isso é com GTA Wizard. Tá? Então eu vou entrar aqui no GTA Wizard para vocês verem, que é uma plataforma onde você pode também fazer exatamente isso que eu fiz aqui, dentro da plataforma deles. Tá? Você pode selecionar aqui Trainer, e você pode selecionar aqui qual solução você quer treinar e que ação você quer treinar. Então, digamos que eu quero treinar desde o início, desde o pré-flop. O que vai acontecer? Você vai ter realmente uma experiência bem próxima daquilo que eu mostrei para vocês no meu programa. Você vai treinar desde o pré-flop, você vai receber uma mão e vai jogar contra os bots. E aí você vai ter tanto a experiência de treinar uma mão como um todo, como também a experiência de treinar um certo contexto específico do jogo. Aqui eu vou de... Aqui eu tenho que betar, né? Aqui eu tenho que betar. Não? Ó, vê que eu cometei aqui um erro. Então, o River era para ser uma bet de 12, eu fiz uma bet de 17. Não está tão ruim assim. Era uma opção mista entre bet e check. E aí você pode até estar se perguntando nesse momento se não vale a pena você também estudar os fundamentos do jogo, né? A mecânica da teoria, realmente ali ir mais deep na parte teórica. E eu acho de fato que isso é interessante. Porém, eu nem recomendaria você fazer isso como a maior parte do seu estudo. Porque na hora de você executar, você vai precisar acessar heurísticas, você vai precisar acessar atalhos mentais e você só vai desenvolver esses atalhos caso você de fato pratique, você cometa erros e você receba feedback nesses erros. Então, para mim, esse é o melhor formato de estudo que eu acredito que vai trazer mais ganhos para você no curto, médio e longo prazo. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um like aqui embaixo. E se você tem acompanhado nossos conteúdos, inscreva-se aqui no canal para receber as notificações de quando nós publicarmos mais e mais vídeos. Beleza? Até a próxima!